Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser sobre chás de denominação de origem controlada. Eu meio que tomei posse desse termo que é muito conhecido nesse mundo dos vinhos, né? Mas é uma grande similaridade entre os vinhos e os chás quando a gente fala de exclusividade, quando a gente fala de colheitas específicas, de regiões específicas com características tais, né, que vão reverberar nas folhas de chás prontas depois e que vão terminar então na nossa xícara, né? Então, começar falando um pouquinho sobre terroir. O terroir é um dos principais responsáveis, né, por condições específicas de crescimento e desenvolvimento daquela planta, no caso do chá, e de aromas e sabores que vão ser trazidos dali, né, daquelas folhas de chá. E eu trouxe aqui algumas opções de chás de origem, né, que é bem específica essa forma de fazer esses chás nesses locais, e o terroir tem grande influência nisso. A maior prova eu coloco até sobre esse exemplo que eu trouxe aqui, que é o Satemua Antlers. É um chá branco feito só de galinhos. Você vê aqui, ó, só o galinho. Acho que dá pra ver. Deixa eu ver se eu boto o foco aqui para vocês verem melhor. São realmente os galinhos das folhas. E ele recebe esse nome, né? O mestre de chá que fez, deu esse nome para esse chá porque ele acha parecido com os novos chifres dos cervos. É um chá africano da Satemua, que é uma fábrica de chás que existe desde 1920 no Malawi. E olha que história interessante. Lá na Satemua, eles têm vários hectares de plantações de chás. Até 2006, eles fabricavam apenas chá preto CTC, que é esse chá preto que é todo picotadinho, que vem em saquinho, que é utilizado para os iced teas comprados prontos e etc., que é uma característica dos chás produzidos na África, né? Boa parte dos chás produzidos na África são chás CTC. E por que foi feito isso? Porque... Deixa eu afastar aqui esse computador. Porque durante um tempo a Índia conseguia suprir esse mercado de chás de saquinhos, é o mercado que mais cresce, né? É um mercado que abre mão da qualidade, do aroma e do sabor em detrimento da praticidade. A gente vê isso em diversos mercados e não só no chá. E acabou que a Inglaterra, que era um dos grandes comerciantes nesse aspecto, ela começou a, digamos assim, levar o chá não só da Índia, né, mas para outras colônias da Inglaterra espalhadas pelo mundo, para que plantassem chá e elas conseguissem atender esse mercado. Só que assim, a gente percebe um movimento mundial de crescimento dos chás ortodoxos, que a gente chama, que são os chás feitos de forma mais manufaturada, de forma mais delicada. Eu fiz um curso recentemente com uma professora, que é a Jane Pettigrew, e ela fala assim que a forma de fazer do chá ortodoxo, ela respeita mais a folha. Eu achei legal essa forma de colocar, né, essa descrição desse tipo de chá. Então, acabou que eles descobriram que esse varietal que eles têm lá, que é o varietal Camellia sinensis assamica, que é o que eles usam, ele também respondia de forma muito positiva a chás ortodoxos. Então, a Satemua foi a primeira empresa africana que começou a fazer esses chás ortodoxos em pequena escala. Hoje em dia, eles já fabricam 7 chás brancos, 5 chás pretos, 2 chás verdes. Eles fabricam também o oolong.
e fabricam alguns aromatizados, que a gente chama, né, com aromas de flores, etc. Mas o fato é que para esse chá branco em especial, o dono da fazenda, que é o neto do fundador, né, já está na terceira geração dessas pessoas, dessa mesma família. O fundador, ele era um plantador, estranho esse nome, né, mas ele cultivava borracha na Malásia e resolveu ir para a África, se estabeleceu no Malawi e abriu essa fábrica no Malawi em 1920. E o Alexander é o neto dele, né? Então já está na terceira geração. E ele passava em determinada área lá do jardim de chás que ele tem, a gente chama jardim de chá. A nossa mentalidade de jardim é o jardim que eu tenho aqui na varanda, né? Mas não. Jardim de chá a gente chama a fazenda de chá, a fábrica de chá, a cultura do chá naquele local. Então ele passava em determinada área da fazenda, porque lá nesse jardim de chá existem áreas que são mais altas, áreas que são mais baixas, áreas que chegam a 800 metros de altitude, áreas com 500 metros de altitude, áreas dentro de um vale. Então tudo isso interfere na forma que a planta recebe água, na forma que a planta recebe sol, na forma que a planta vai receber até a quintura mesmo do tempo, se tem mais ou se tem menos nuvem ou névoa. Tudo isso influencia no aroma e no sabor do chá que a gente vai consumir depois. E aí o que aconteceu? Ele passava e ele sentia um cheiro agradabilíssimo de flores naquelas plantas. E ele começou a colher e começou a fazer testes, isso há 10 anos, então foi mais ou menos em 2008 ou 2009. Esse chá que eu tenho aqui, esse Satemua Antlers, ele é da colheita de 2019. Eles só fabricam 40 quilos desse chá por ano, ou seja, é bem raro, é bem complexo de conseguir, vale a pena usufruir. Graças a Deus que ele consegue ser reinfusionado várias vezes. Mas continuando essa história de chás de denominação de origem controlada. Então, o que aconteceu? Ele começou a testar. Ele pegou as folhas e fez chá branco, pegou as folhas, fez chá verde, fez chá preto, fez vários tipos de chás com várias fases diferentes do processo. E ele sentia esse aroma nas folhas, mas quando o chá ficava pronto, ele não sentia esse aroma. Isso, testes e mais testes, tempo e mais tempo, até que um dia ele foi comprar tomates na feira, na cidade que ele mora. É próximo a Tiolo, né, que é uma região lá do Malawi, mais pro sul do Malawi. E ele viu que tinham várias banquinhas de tomate, e numa banquinha em especial, ele sentia um aroma diferente do tomate. E ele percebeu que aquele tomate daquela banquinha específica era vendido com o talo. Aí ele olhou, ele teve uma sacada. Será que a diferença do aroma que eu sinto lá naquela região do meu jardim de chá tá no talo das folhas? Eu vou experimentar. Resultado, ele fez a colheita, tirou as folhas, deixou só os talos das folhas e ele manufaturou esses talos como um chá branco, ou seja, fez todo o passo a passo do processo do chá branco, que é deixar murchar, que é o principal, a manufatura, entre aspas, né? É o passo principal que caracteriza um chá. Como o chá branco é o grande tempo que ele passa nessa fase de murchamento. Então, ele deixou esse chá murchando, recolheu, né, esses talinhos, que a gente chama steams, né, em inglês. E quando ele infusionou, ele encontrou exatamente as notas que ele buscava quando ele caminhava entre as árvores, né, os arbustos, na verdade, os arbustos de chá que ele tinha lá. Então, assim, ele fez
esse Satemua anthers. Por que eu tô contando essa história toda, né? Porque dentro de um só jardim de chá, né, em um país específico da África, em determinada localização geográfica, né, que faz com que ele seja mais perto ou mais longe do Equador, em determinada época do ano, porque esse daqui ele é colhido na primavera, né? Foi esse conjunto de fatores que a gente chama de terroir, né, pelo tipo de solo, pela acidez do solo, pela forma que a chuva incide, pela forma que a água da chuva escoa. Tudo isso, todo esse conjunto de fatores fez esse chá ser incrível como ele é e receber o nome que ele recebe, Satemua anthers, que é exatamente por conta da localização, né, na Satemua, nessa fazenda de chá Satemua. E esse exemplo, ele serve para diversos outros chás, que eu até nomeei aqui alguns para não deixar passar. Nomeei principalmente os chineses, tá? Que eles têm alguns têm uma característica bem específica, mas a gente não pode deixar de falar dos chás de denominação de origem controlada de outras regiões. Por exemplo, eu tenho aqui na artesanal, eu acho até que eu trouxe ele aqui, um chá preto do Sri Lanka, que o nome dele é Ceylon OP Pethyagala. Então, ele é um chá que só dá naquela região, que tem toda aquela característica. Em qualquer lugar do mundo que você for procurar e procurar esse chá, foi feito em determinado jardim na cidade de Ratnapura, lá no Sri Lanka, antigo Ceilão. É um chá preto de folhas pequenas, então ele tem diversas características que fazem com que ele possa receber esse nome. Da mesma forma, eu trouxe aqui para vocês o Darjeeling, que é um chá preto indiano, que também para receber esse selo de qualidade, porque esse daqui é um Darjeeling FGTOFOP1, ou seja, é um chá preto de Darjeeling, colhido na primeira colheita do ano, que tem bastante brotos, então ele tem diversas especificações técnicas que fazem com que ele receba um selo de qualidade de Darjeeling, e ele só pode carregar esse nome porque ele tem essa denominação de origem controlada. Se eu utilizar o mesmo método, né, de fabricação desse chá preto em outro lugar do mundo, ele não vai ter esse sabor e esse aroma. E esse Darjeeling, ele tem uma peculiaridade. Ele é conhecido como o champanhe dos chás, né? Por quê? Porque na análise sensorial do líquido, né, do licor resultante da infusão dele, ele tem traços muito marcantes de uva moscatel. Então, é uma característica que só as condições naturais de lá e a forma de fabricação que ele passa garantem que ele tenha essa característica, esse atributo, né? Que a gente chama de atributo, tá bom? Então, além do Darjeeling que eu trouxe aqui, já vou separar aqui esse Satemua anthers, que a gente já falou do Darjeeling, já falou do Ceylon. Eu trouxe vários chás verdes chineses que eles têm essa característica. O primeiro deles que eu trouxe foi esse aqui, Longjing. O Longjing, ele recebe esse nome porque ele é feito na região de Longjing. E já fala tudo. Denominação de origem controlada mesmo. Então, ele é feito na vila, né, de Longjing, na província de Zhejiang, na China. E, além disso, ele tem uma técnica de manufatura que desenvolve os aromas e os sabores do Longjing que deixam ele com esse formato. Percebem que ele é muito, muito, muito achatado de lado a folha e de frente ela fica só um tracinho. Isso é uma técnica que
os mestres de chás que escolhem fazer um chá na região de Londrina, para receber esse nome, ele vai ter que ter esse shape. Então, o que é que acontece? Como é um chá verde, o processo principal do chá verde qual é? É você matar o verde, ou seja, você parar a oxidação que vai acontecer nas folhas, caso você não, digamos assim, não tire o poder das enzimas responsáveis pela oxidação. E se sabe que essas enzimas são desativadas quando você submete as folhas do chá ao calor. A técnica chinesa, né, de colocar calor nas folhas é feita através de woks. Então, eles pegam grandes woks, colocam porções de chá ali dentro e eles vão amassando essas folhas nas paredes das woks. Essas woks, elas chegam a 120, 150 graus. Não é uma tarefa... não é tão rápida, mas também não é tão demorada. Eles realmente colocam as mãos, eles saem com as mãos vermelhas, né, de fazer esse processo, mas eles deixam esse chá exatamente com essa carinha. Então, na hora que você for comprar um Londrina, você vai saber que ele tem essa cara, ele tem essa cor de verde mais forte, mais vibrante. Além de ter a denominação de origem controlada pelo local, né, que ele é fabricado, que ele é cultivado e que ele é manufaturado, tem essa questão da técnica. Nessa região de Zhejiang, né, não na vila de Londrina, mas em outras vilas de Zhejiang tem vários tipos de chá até verdes que são feitos. Exemplo, Gunpowder dessa região é uma região bastante conhecida pelos chás verdes, né? Mas o Londrina, ele tem essa especificidade, além de ser feito na vila, ele tem essa forma. Então são duas identidades assim bem exclusivas desse chá, que é o Londrina, tá? Eu trouxe também aqui um chá preto, que é o Qimum, é o chá preto mais conhecido chinês. E ele também é de denominação de origem controlada, porque ele é feito na área de Qimum. Eu até coloquei aqui, ele parece um cabelo cacheado. Ele parece um cabelo cacheado, ele tem folhas entre verde escuro, pretas, e tem algumas que são douradas, que são os brotos. E são folhas muito pequenas, porque ele é feito com o varietal Camellia sinensis, que é o que eles têm lá na China com mais frequência. Eu vou até pegar aqui. É um belisco de folha, meu povo. Tá aqui, deixa eu botar aqui na minha mão para vocês verem. Olha o tamanho da folha. Toda enroladinha. Eu vou pegar uma do Londrina para vocês verem a diferença. Olha a diferença de tamanho, né? Então, o Qimum, ele também tem essa questão de ser feito nessa região específica, mas além disso, ele também tem esse formato enrolado, né, desse varietal específico e que vai oferecer ao chá aromas e sabores meio que esperados quando você vai comprar um chá Qimum. Então, só recapitulando, esses chás DOC que eu chamei, né, que muitas vezes não é só a questão da localização, tem muito também da forma de fazer, eles devem obedecer determinados critérios. Por quê? Porque são chás muito tradicionais, são chás que existem há mais de 100 anos. Ora, 100 anos. Esse chá que eu vou falar agora, que é o Taiping, eu não tenho ele aqui fisicamente, é um chá que eu já provei. Eu trouxe até uma foto aqui no livro para mostrar para vocês. É um chá verde incrível, feito na região de Taiping. E ele é feito desde a época da dinastia Qing, ou seja, lá no começo da contagem dos séculos, como eu falo.
né? Então, é há muitos e muitos séculos. Então, quem é o mestre de chá que vai se dispor a fazer isso, ele vai obedecer esse modus operandi que eles desenvolveram ao longo do tempo para chegar naquele aroma e naquele sabor, de forma que ele consiga oferecer ao cliente exatamente aquele padrão, digamos assim. Deixa eu abrir aqui a página para mostrar para vocês. Esse Taiping, ele é um chá verde feito de um varietal específico. Eu até anotei aqui o nome, Shideye. Se alguém fala chinês, certamente a forma de falar não é essa. Mas enfim, é o varietal local, Camellia sinensis, mas desse varietal Shideye. E a folha é enorme, ela chega a 15 centímetros. Para vocês terem noção, meu palmo são 20 centímetros. Então, é uma folha mais ou menos desse tamanho. E o mestre de chá que criou esse Taiping, tem até aqui o nome dele, é o Wang Lauer. Há séculos, né? Há séculos atrás, ele desenvolveu essa técnica acrescentando um estágio a mais na manufatura desse chá verde. Ou seja, o chá verde, de forma geral, como eu falei, ele vai ter como é que eu posso falar? A manufatura padrão, né? O processo padrão para transformar as folhas em chá verde é esse de matar o verde. No caso da China, é nas grandes woks, como eu falei, é um acrescentar calor de forma seca. No Japão, é um acrescentar calor de forma úmida, que é o steamed, steamed que eles chamam, que é um túnel de vapor que eles colocam as folhas de chá. O resultado dos dois são chás verdes, né? Por quê? Porque eles conseguem bloquear as enzimas responsáveis pela oxidação. Nesse caso, o senhor Wang Lauer, que era esse mestre de chá, ele acrescentou uma fase a mais. E essa fase a mais é o enrolado. Ele enrola essas folhas grandonas de chá, que tem em torno de 15 centímetros. Ele enrola 2 folhas dessas grandes com um broto no meio. E aí forma tipo uns canudinhos de chá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu acho que vai dar pra perceber. Olha aqui, é nessa foto aqui, ó, um canudinho de chá. Tá vendo que tem uns canudinhos aqui, ó? Uns canudinhos. E eles vão distribuindo esses canudinhos ao longo de umas telas de metal bem grandes. Bota os canudinhos em cima de uma tela, depois bota outra tela por cima e depois como é que eu chamo? Eles secam essas folhas. É tanto que as folhas também ficam como essa do londim. Só que mais volumosas, por quê? Porque ao invés de uma folha só, tem 3 folhas, né? 2 folhas mais jovens e o broto, né? Então, fica, digamos assim, uma folhona grandona. É bem lindo de se ver, a cor é parecida com o londim também. E ele tem um sabor bem incrível, bem floral, bem lixia, né? E quando tá pronto, ela é feita, digamos, só nessa região de Taiping. E tem toda uma técnica envolvida, não é qualquer pessoa que consegue fazer para obedecer padrões de aromas e sabores esperados. Então, é outro ponto específico que deixa esse chá bem especial, bem exclusivo, e até com essa denominação de origem controlada que eu falei, por conta da região que ele é feito, tá? Geralmente me perguntam qual é o livro. Foi esse daqui, Jane Pettigrew's World of Tea. Ela que eu falei que foi minha professora agora no curso que eu fiz na Inglaterra. Mas enfim, então não só a localização que o chá é feito,
mas também a forma de fazer. Se a gente quer um outro exemplo, para esse tipo de exclusividade, a gente pode até pegar os oolongs taiwaneses, por exemplo. Por quê? Porque eles têm os jade oolongs, que são os oolongs menos oxidados, que eles dão uma forma meio como se fossem bolas, né? Quase bolas, eles fazem esse enrolado e ele fica mais encolhidinho, um tom verde bem vivo. E tem os dark oolongs, que eles deixam com as folhas maiores, deixam com as folhas soltas, e já são oolongs mais oxidados, e as folhas são apenas torcidas, eu diria. Então, também é uma característica da forma de se fazer os oolongs lá em Taiwan, tá? E o último chá que eu trouxe pra gente conversar hoje foi o puer. Eu tenho esse disco de puer, é um puer cru. Para vocês terem noção, aqui tem mais ou menos 175 gramas de chá comprimidos em folhas, né, apertadas, amassadas. Esse disco de chá, ele dá para mais ou menos 700 infusões. Olha isso. O puer, ele é um chá de denominação de origem controlada, porque ele é feito na região de Puer, no sul de Yunnan, né, que é uma província chinesa. E eu até preparei um aqui para beber, não desse, esse aqui ainda tá intacto. Tô esperando um momento super especial para abrir. Mas esse daqui também era prensado, era um quadradinho. Eu já tô aqui na 4ª infusão. Você vê que as folhas ainda estão em bolo, embora estejam abrindo. Uma peculiaridade desse chá às vezes eles utilizam tipo uma água de arroz para deixar mais úmido para fazer esse bolo, né? Então, a orientação que a gente recebe é que a primeira água que a gente colocar sobre esse chá, a gente molhe todo o utensílio. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, ó. Tá vendo? Essa bandeja, ela é furadinha. Eu coloquei a água aqui dentro, molhei tudo, esquentei a chaleirinha, tem chá aqui dentro. Esquentei a xícara e só depois eu servi. E aí, a partir da 2ª infusão, é que a gente começa a se deliciar no chá. Esse que eu tô tomando também é raw, que a gente chama, né, que é cru. E ele também demora a acordar essas folhas. A gente tem que pensar que o puer, ele foi um dos chás feitos lá do começo dos séculos também contáveis, porque há mais de 1000 anos. Ele era um chá feito para trocar por armas e por cavalos lá no Tibete. Então, ele saía de Yunnan como um chá verde prensado, porque para fazer o puer, ou dark tea, que a gente chama, nesse caso específico do puer, pela região que ele saía, ele é feito um chá verde mais grosseiro, mais inacabado, e ele era feito em bolos para colocar nas costas das mulas e dos muleteiros, que eram homens que levavam esse chá para cima do Himalaia, né, lá para Lhasa. E aí o que acontecia? Ele saía de Yunnan, chá verde prensado, que era o único chá que a China fazia naquela época, era o chá verde. Só que quando ele ia a pé, uma viagem de 6 a 8 meses, pegando chuva, pegando sol, passando por desertos, passando por neves, né, nevadas e etc., ele chegava lá em cima totalmente diferente. Por quê? Porque na hora que ele foi feito os bolos, lá em Yunnan, na região de Puer, ele foi feito dentro de um ecossistema que inclui as bactérias daquele local, que querendo ou não, elas ficavam ali dentro daqueles bolos, e aí eles eram carregados pela chuva, trazendo umidade, e pelo sol, trazendo calor. Então, é o ambiente perfeito para o desenvolvimento dessas bactérias.
Então, essas bactérias cresciam e iam transformando esse chá em folhas fermentadas, ao invés de folhas frescas. Então, com isso, foi criado esse estilo de chá, que é um chá fermentado, que é um dark tea, que a gente chama, que é uma das classificações de chá. E esse em especial, que é o puer cru, ele é o original, digamos assim. Ele é feito como se fosse lá naquela época, lá atrás. Ou seja, na hora que ele é feito, ele não tem um sabor muito agradável, porque ele é um chá verde inacabado. Ele é colocado em condições controladas de aroma e de sabor, ou de aroma e condições controladas de temperatura e de umidade, e isso vai fazer com que ele desenvolva o aroma e o sabor. É tanto que ele começa com um sabor meio que de mofo mesmo, de mofo. E aí, ao longo dos anos, ele vai desenvolvendo, e ele vai desenvolvendo o aroma mais floral, o sabor mais frutado, mais para ameixa, mais para tâmaras. Só que isso é com o tempo. Esse daqui que eu mostrei para vocês, ele é de 2012. Então, ele tem 8 anos, né? Esse que eu tô tomando foi um presente que eu ganhei em 2015. E ele era de 2009. Então, a gente já tá com 10 anos, né? Que ele é, mas ele já tá quase acabando. Ele era um quadradinho só, eu trouxe de uma viagem, quase fui presa porque andava com isso na bolsa. Imagina para explicar que isso era chá e não era outro tipo de folha, mas enfim, deu tudo certo. Então, o fato é que para receber esse nome puer, ele tem que obedecer os critérios de fabricação e ele tem que ser feito nessa região. Existem outros dark teas? Existem em várias regiões da China, né, que eles falam feitos ao estilo puer. E em outras regiões do mundo também já se tem feito dark teas. E eles também falam, né, eles são chamados de rei chá. Porque para os chineses, esse daqui é o chá preto, por conta da cor do líquido, que é bem escura. Mas eles chamam esses chás que são dark teas, né, rei chás, por aí afora, em chás feitos ao estilo puer, né? Então, é só respeitando as normas e padrões de puer, mas não conseguem receber esse nome porque não são feitos lá. Então, é isso. Eu quis trazer esse tema para vocês porque, assim, em geral, esses chás, eles são chás que têm um valor agregado maior, mas eles trazem consigo não só aroma e sabores, eles trazem consigo toda uma história, né? Toda uma cultura de um povo, de diversas famílias que, assim, ao longo dos séculos vão mantendo essas tradições e vão nos dando acesso a elas, né? Imaginem se elas tivessem desistido no meio do caminho de fabricar as coisas do jeito que elas sempre foram, né? Se elas começassem a inventar, daqui a pouco tudo isso teria se perdido. E é até uma dificuldade que você encontra nesses países que o chá faz parte da história há muito tempo. Todo esse processo de fabricação, de manufatura, de cultivo do chá é um processo muito demorado. Cada vez mais eles têm dificuldade de passar para os jovens essa cultura familiar, milenar, e que os jovens absorvam, né? Os jovens são muito mais voltados para a tecnologia, para outros estímulos. Então, a tendência realmente é que um dia isso aqui acabe, né? Assim, um dia que nossos netos talvez não consigam vivenciar essas experiências que a gente está conseguindo, porque não vai ter quem faça, né? Então, assim, eu acho muito mágico tudo isso, sabe? Eu acho muito legal ter esse acesso a essa cultura que vem passando, né, ao longo dos séculos. Isso para mim é muito encantador. Mas enfim, vou ficar aqui, vou esquentar minha água
que eu vou preparar uma nova infusão desse puer. Queria saber se vocês gostaram do tema. Só um minuto. Ele fica incrível. Ele já tá pro... Não sei se dá pra ver a cor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem a cor. Vendo que é uma cor mais clarinha? Porque esse é o puer cru. Existem algumas famílias da região que eles tentam simular essa mudança de caráter do chá ao longo dos anos, trazendo para um tempo de fabricação mais curto, cozinhando essas folhas. Então a gente chama de puer cozido ou ripe, né, que a gente chama. Mas ele não consegue trazer esse mesmo aroma, esse mesmo sabor. Ele vai mais pro mineral, ele vai mais pro couro molhado, vai mais pro assim, do chão molhado mesmo, de floresta, né? Ele vai para aquele cheiro mais forte, cheiro até de mofo mesmo. E é uma característica, não é off notes como a gente fala, mas é bem interessante também. E tem vários padrões de puer cozido e tudo, vale a pena conhecer. É esse o aprendizado que eu tenho do chá ao longo desses anos. Quanto mais você prova, quanto mais você degusta, quanto mais você busca as informações das histórias, né, que as histórias também são incríveis, você vai conhecendo um pouco mais desse mundo e você vai se encantando cada vez mais com esse mundo. Então, eu diria que esse é o verdadeiro caminho, tá? Obrigada pela atenção de vocês, eu espero que tenha sido útil para vocês. E a gente se encontra na próxima semana com a nossa live de toda semana. Agradeço demais a cada um de vocês esse tempo. Até mais!